Vamos continuar aqui, ó. O texto a seguir discorre sobre uma linguagem própria desenvolvida no universo cibernético. A linguagem virtual do internetês ao português. Internetês é aquela linguagem que a gente usa quando digita na internet. No Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok e assim por diante. A rapidez do que se quer dizer, assim como o fato de se comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo, possibilitou a criação de uma linguagem específica que favorece as relações. Esse tipo de linguagem é uma forma encontrada por um grupo de interagir uns com os outros de um modo próprio. Afinal, o real motivo da existência dessa linguagem foi o de criar abreviações que acompanhassem a velocidade do pensamento, tal qual a oralidade. Porém, devemos entender o internetês como uma forma de discurso, mas não somente a única. Então, se eu escrevo lá VC, eu não vou escrever um texto, fazer uma redação para a professora, escrever VC, querendo dizer você. Eu tenho que escrever em português. Lá no meu computador, eu posso usar este tipo de linguagem. A frase destacada no texto indica que a linguagem virtual pode ser considerada uma linguagem própria de um grupo de internet, satisfaz o universo cibernético, além de ser uma forma única de discurso, é uma maneira própria que um grupo encontrou de interagir na internet, deve ser entendida como uma forma de discurso, porém não a única. Qualquer dúvida, eu leio o texto de novo, tá? Então, vamos lá responder a 6 agora, lendo o trechinho. O trecho de reportagem a seguir trata a respeito de um senhor de 61 anos que foi aprovado em uma universidade pública brasileira. Então, vamos ler o texto. Aos 61 anos, calouro da UFPA, que viralizou nas redes sociais, fala da aprovação. Momento mais indescritível da minha vida. Alcir vive com a mãe em uma casa de madeira alugada, trabalhando há pelo menos 23 anos cortando grama em quintais. Em entrevista exclusiva ao G1, ele comenta que decidiu se dedicar aos estudos para tentar vaga no ensino superior e tentar melhorar a situação da família, já que mora somente com a mãe. Cheguei ao ponto de pensar que havia duas saídas. Ganhava na Mega Sena, o que é quase impossível, ou vencia através do estudo. Optei pela educação. Porém, porque além de obter sucesso, terei conhecimento e isso não tem preço, revelou. Né? Ele com certeza não teve tempo de estudar na hora certa e com 61 anos passou na faculdade. Então vamos ver qual que é a pergunta? A frase do texto que apresenta um verbo conjugado no futuro. Então, lembrem, eu tenho passado, presente e o futuro. Alcir vive com a mãe em uma casa de madeira alugada. Porque, além de obter sucesso, terei conhecimento. Ele comenta que decidiu se dedicar aos estudos. Cheguei ao ponto de pensar que havia duas saídas. Então, uma dessas frases está no futuro. Leiam com bastante atenção, achem o verbo e prestem bastante atenção no que vocês vão responder, tá bom? Então vamos lá para a questão número 7. Leia o trecho do mini conto a seguir. Bob, o Bobo. Nós vivíamos assistindo a filmes americanos com muitos policiais e bandidos. Quando minha irmã viu o filhote de pastor alemão no colo do pai, já foi dizendo que ele ia se chamar Bob. Nome mais besta, resmungou o pai. Mas Bob ficou desde o início sendo Bob. Não por falta de outro nome, mas para nosso gosto. E cresceu no meio das brincadeiras. No começo, vestíamos o Bob com roupas de boneca da minha irmã. Depois, quando ele ficou maior, com minhas camisetas e shorts. Um dia, o papai disse: acabou a moleza, Bob. Ele foi preso na corrente para vigiar o fundo da nossa loja e ficava no quintal de casa. Nós sofríamos ao ver o Bob andando de um lado para o outro. Tinha pinta de brabo,
mas era um doce. Só latia se alguém mexesse com o seu osso, mesmo assim fingindo-se perigoso. Uma manhã, quando acordamos, ele estava amarrado no pilar da área da cozinha. Veio abanando o rabo e lambendo a minha mão com tanta alegria. A loja tinha sido assaltada e os ladrões ainda prenderam o cão covarde na porta de casa. Solene, o pai decretou: Bob é um bobo. Reforçou a segurança da loja e nos devolveu o cachorro. Cão de guarda mais amigo do que ele nunca houve. Ainda guardo um retrato de Bob vestindo minhas roupas. Então aqui, ó, tem o glossário, tá? Que é o vocabulário. Resmungou, falou baixo com mau humor. Solene, falou sério. Então vamos ler a questão 7 aqui, ó. Em relação ao trecho do mini-conto, o narrador pode ser classificado como observador, pois a narrativa está em terceira pessoa e a história contada é do cachorro Bob. Personagem, pois a narrativa está em terceira pessoa e o único personagem é o cachorro Bob. Personagem, pois a narrativa está em primeira pessoa e o narrador participa da história. Observador, pois a narrativa está em primeira pessoa e o narrador não participa da história. Então, quem conta a história? O narrador está na história ou não? Então, prestem bastante atenção. Observando as características estruturais do miniconto, pode-se afirmar que o tempo em que a história narrada acontece é o presente, porque mostra a situação que o cachorro está passando no momento em que a narrativa é feita. Presente, porque há palavras que remetem ao presente, como é o guardo, é e guardo. Passado, porque mostra apenas fatos da vida do cachorro quando ele ainda era filhote. Passado, porque há palavras que remetem ao passado, como viu, resmungou, cresceu, ficou. E aí, ele está no presente ou no passado, esse mini conto? Então, eu observo bem, presto bastante atenção para mim poder responder, tá?